doutrina está tomando é um dos fenômenos mais curiosos da época atual. Assistimos ao que me parece ser o nascimento de uma verdadeira religião sem cerimônias rituais e sem clero, mas com assembleias e práticas. Pelo que me diz respeito, acho extremo interesse nessas reuniões e sinto a impressão de assistir ao nascimento de um movimento religioso fadado para grandes destinos. À vista de tais apreciações, as argúcias e as recriminações dos nossos contraditores caem por si mesmas. A que devemos atribuir a sua versão à doutrina dos espíritos? Será por se tornar o ensino espírita, com a sua lei das responsabilidades, o encadeamento de causas e efeitos que se desenvolvem no domínio moral, e a sanção dos exemplos que nos traz, um terrível embaraço para grande número de pessoas que pouca importância ligam à filosofia. Falando dos fatos psíquicos, diz F. Miers, essas observações, experiências e induções abrem a porta a uma revelação. É evidente que no dia em que se estabeleceram relações como o mundo dos espíritos pela própria força das coisas, levantou-se imediatamente, com todas as suas consequências, com aspectos novos, o problema do ser e do destino. Diga-se o que se disser, não era possível comunicar com os parentes e amigos falecidos, abstraindo de tudo o que diz respeito ao seu modo de existência, sem tomar interesse pelas suas vistas forçosamente ampliadas e diferentes do que eram na Terra, pelo menos para as almas já desenvolvidas. Em nenhuma época da história o homem pode subtrair-se aos grandes problemas do ser, da vida, da morte, da dor. Apesar da sua impotência para resolvê-los, eles o têm preocupado incessantemente, voltando sempre com mais força, todas as vezes que ele tentava afastá-los, insinuando-se em todos os acontecimentos de sua vida, em todos os escaninhos do seu entendimento, batendo, por assim dizer, às portas da sua consciência. E quando uma nova fonte de ensinamentos, de consolação, de forças morais, quando vastos horizontes se abrem ao pensamento, como poderia ele ficar indiferente? Não se trata de nós, ao mesmo tempo em que de nossos parentes. Não é, pois, nossa sorte futura, nossa sorte de amanhã o que está em litígio. Pois que o tormento, a angústia do desconhecido que afligem a alma, através dos tempos, a intuição confusa de um mundo melhor, pressentido, desejado, a procura ansiosa de Deus e da sua justiça podem ser, em nova e mais larga medida, acalmados, esclarecidos, satisfeitos, e havíamos de desprezar os meios de o fazer? Não há nesse desejo, nessa necessidade, que o pensamento tem de sondar o grande mistério, um dos mais belos privilégios do ser humano. Não é isso que constitui a dignidade, a beleza, a razão de ser da sua vida. Não se tem visto, todas as vezes que temos desconhecido esse direito, esse privilégio, todas as vezes que temos renunciado por algum tempo a volver as vistas para o além, a dirigir os pensamentos para uma vida mais elevada, o havermos querido restringir o horizonte, não se tem visto, concomitantemente, se agravarem as misérias morais, o fardo da existência cair com maior peso sobre os ombros dos desgraçados, o desespero e o suicídio aumentarem a área da sua devastação e as sociedades se encaminharem para a decadência e para a anarquia. Há outro gênero de objeção, a filosofia espírita, dizem, não tem consistência, as comunicações em que se funda provêm as mais das vezes do médium, do seu próprio inconsciente, ou, então, dos assistentes. O médium em transe lê no espírito dos consulentes as doutrinas que aí se acham acumuladas, doutrinas ecléticas, tomadas de todas as filosofias do mundo e, principalmente, do hinduísmo. Refletiu bem o autor dessas linhas nas dificuldades que tal exercício deve apresentar. Seria capaz de explicar os processos com cuja intervenção se pode ler, à primeira vista, no cérebro de outrem, as doutrinas que nele estão acumuladas? Se pode, faça-o, então, teremos fundamentado para ver, nas suas alegações, tão somente palavras, nada mais do que palavras, empregadas levianamente ao serviço de uma crítica apaixonada. Aquele que não quer parecer enganar-se com os sentimentos é muitas vezes logrado pelas palavras. A incredulidade sistemática num ponto torna-se às vezes credulidade ingênua em outro. Lembraremos antes de tudo que as opiniões da maior parte dos médiuns, no princípio das manifestações, eram opostas inteiramente às opiniões enunciadas nas comunicações. Quase todos haviam recebido educação religiosa e estavam imbuídos das ideias de paraíso e inferno. As suas ideias acerca da vida futura, quando as tinham, diferiam sensivelmente das que os espíritos expunham, o que, ainda hoje, é o caso mais frequente, era o que sucedia com 3 médiuns do nosso grupo,
senhoras católicas e dadas as respectivas práticas, que, apesar dos ensinos filosóficos que recebiam e transmitiam, nunca renunciaram completamente aos seus hábitos cultuais. Quanto aos assistentes, ouvintes, ou às pessoas designadas pelo nome de consulentes, não olvidemos tampouco que, ao alvorecer do espiritismo na França, isto é, na época de Allan Kardec, os homens que possuíam noções de filosofia, quer oriental, quer druídica, comportando a teoria das transmigrações ou vidas sucessivas da alma, eram em pequeno número e tornava-se preciso ir procurá-los no seio das academias ou em alguns centros científicos muito retraídos. Aos nossos contraditores perguntaremos como teria sido possível a médiuns inumeráveis, espalhados em toda a superfície da Terra, desconhecidos uns dos outros, constituírem sozinhos as bases de uma doutrina, com solidez bastante para resistir a todos os ataques, a todos os assaltos, assaz exata para que os seus princípios tenham sido confirmados e recebam todos os dias a confirmação da experiência, como mostramos no princípio deste capítulo. A respeito da sinceridade das comunicações medianímicas e do seu alcance filosófico, vamos citar as palavras de um orador, cujas opiniões não parecerão suspeitas a todos aqueles que conhecem a aversão que a maior parte dos eclesiásticos tem ao espiritismo. Num sermão pronunciado 7 de abril de 1899, em Nova York, o reverendo J. Savage, pregador de fama, dizia formam legião às supostas patacoadas que, dizem, vêm do outro mundo, ao mesmo tempo em que existe uma literatura moral completa das mais puras e de ensinos espiritualistas incomparáveis. Sei de um livro, cujo autor, diplomado de Oxford, pastor da igreja inglesa, veio a ser espírita e médium. Esse livro foi escrito automaticamente. Às vezes, para desviar o pensamento do trabalho que a mão executava, o autor lia Platão em grego e o seu livro, contrariamente ao que, em geral, se admite para obras desse gênero, achava-se em oposição absoluta às próprias crenças religiosas do autor, se bem que ele se tivesse convertido antes de o haver concluído. Essa obra contém ensinamentos morais e espirituais dignos de qualquer das Bíblias que existem no mundo. As primeiras idades do cristianismo eram, basta que leais São Paulo para vos recordardes, compostas de gente com quem as pessoas de consideração nada queriam ter em comum. O espiritualismo moderno estreou por uma forma semelhante, mas, à sombra da sua bandeira enfileiram-se em nossos dias muitos nomes de fama e encontram-se os homens melhores e mais inteligentes. Lembrai-vos, pois, de que é, em geral, um grande movimento muito sincero. No seu discurso, o reverendo Savage soube dar a cada coisa o seu lugar. É certo que as comunicações medianímicas não oferecem todas o mesmo grau de interesse. Muitas aqui são um conjunto de banalidades, de repetições, de lugares comuns. Nem todos os espíritos têm capacidade para nos dar ensinamentos úteis e profundos. Como na Terra, e mais ainda, a escala dos seres no espaço comporta graus infinitos. Ali se encontram as mais nobres inteligências, como as almas mais vulgares, mas, às vezes, os próprios espíritos inferiores, descrevendo a sua situação moral, as suas impressões à hora da morte e no além, iniciando-nos nas particularidades da sua nova existência, fornecem materiais preciosos para determinarmos as condições da sobrevivência segundo as diversas categorias de espíritos. Podemos, pois, em nossas relações com os invisíveis, granjear elementos de instrução, todavia, nem tudo se deve aproveitar. Ao experimentador prudente e sagaz incumbe saber separar o ouro da ganga. A verdade não nos chega sempre pura e a ação do alto deixa às faculdades e à razão do homem o campo necessário para se exercitarem e desenvolverem. Em tudo isso é preciso andar com todas as cautelas, a tudo aplicar contínuo e atento exame, precaver-se contra as fraudes, conscientes ou inconscientes, e ver se não há, nas mensagens escritas, um simples caso de automatismo. Para isso, convém averiguar se as comunicações são, pela forma e pelo fundo, superiores às capacidades do médium. É preciso exigir, da parte dos manifestantes, provas de identidade e não abrir mão de todo o rigor, senão nos casos em que os ensinamentos, em virtude da sua superioridade e majestosa amplitude, se impõem por si mesmos e estão muito acima das faculdades do transmissor. Uma vez reconhecida a autenticidade das comunicações, é preciso ainda comparar entre si e submeter a exame severo os princípios científicos e filosóficos que elas expõem e aceitar somente os pontos em que há quase unanimidade de vistas. Além das fraudes de origem humana, há também as mistificações de origem oculta.
Todos os experimentadores sérios sabem que existem duas espécies de espiritismo: um, praticado a torto e a direito, sem método, sem elevação de pensamento, atrai para nós os basbaques do espaço, os espíritos levianos e zombeteiros, que são numerosos na atmosfera terrestre. O outro, de mais circunspeção, praticado com seriedade, com sentimento respeitoso, põe-nos em relação com os espíritos adiantados, desejosos de socorrer e esclarecer aqueles que os chamam com fervor de coração. É o que as religiões têm conhecido e designado pelo nome de comunicação dos santos. Pergunta-se também, como se pode distinguir, na vasta massa das comunicações, cujos autores são invisíveis, o que provém das entidades superiores e deve ser conservado? Para essa pergunta há uma só resposta. Como distinguimos nós os bons e maus livros dos autores falecidos há muito tempo? Como distinguir uma linguagem nobre e elevada de uma linguagem banal e vulgar? Não temos nós um estalão, uma regra para aquilatar os pensamentos, provenham eles do nosso mundo ou do outro. Podemos julgar as mensagens medianímicas principalmente pelos seus efeitos moralizadores, que inúmeras vezes têm melhorado muitos caracteres e purificado muitas consciências. É esse o critério mais seguro de todo o ensino filosófico. Em nossas relações com os invisíveis há também meios de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas. Os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos, que, nos espíritos bons, são sutis, agradáveis, e, nos maus, são violentos, glaciais, custosos de suportar. Um dos nossos médiums anunciava sempre com antecipação a chegada do espírito azul, cuja presença era revelada por vibrações harmoniosas e radiações brilhantes. Outros a que certos médiums distinguem pelo cheiro. Delicados, suaves nuns, são esses cheiros repugnantes noutros. Avalia-se a elevação de um espírito pela pureza dos seus fluidos, pela beleza da sua forma e da sua linguagem. Nessa ordem de investigações, o que mais impressiona, persuade e convence, são as conversas travadas com os nossos parentes e amigos que nos precederam na vida do espaço. Quando provas incontestáveis de identidade nos têm dado a certeza da sua presença, quando a intimidade de outrora, a confiança e a familiaridade reinam de novo entre eles e nós, as revelações, que nestas condições se obtêm, tomam um caráter dos mais sugestivos. Diante delas, as últimas hesitações do cepticismo dissipam-se forçosamente, dando lugar aos impulsos do coração. É possível, na realidade, resistir às vozes, aos chamamentos daqueles que compartilharam a nossa vida, cercaram os nossos primeiros passos de terna solicitude, às vozes, aos chamamentos dos companheiros da nossa infância, da nossa juventude, da nossa virilidade que, um por um, se sumiram na morte, deixando, ao partir, mais solitário, mais desolado o nosso caminho. No transe, eles voltam com atitudes, inflexões de voz, evocações de lembranças, com milhares e milhares de provas de identidade, banais nas suas particularidades para os estranhos, tão comovedoras, entretanto, para os interessados. Dão-nos instruções relativas aos problemas do além, exortam-nos e consolam-nos. Os homens mais fleumáticos, os mais doutos experimentadores, como o professor Slope, não puderam resistir às influências de Alencampa. Demonstra isso que no espiritismo não há tão somente, como pretendem alguns, práticas frívolas e abusivas, mas que nele se encontra um móvel nobre e generoso, isto é, a afeição pelos nossos mortos, o interesse que temos pela sua memória. Não é esse um dos lados mais respeitáveis da natureza humana, um dos sentimentos, uma das forças que elevam o homem acima da matéria e estabelecem a diferença entre ele e a limarã? Depois, a par disso, acima das exortações comovidas dos nossos parentes, devemos assinalar os surtos poderosos dos gênios do espaço, as páginas escritas febrilmente, na meia obscuridade, por médiuns do nosso conhecimento, incapazes de compreender-lhes o valor e a beleza, páginas em que o esplendor do estilo se alia à profundeza das ideias, ou, então, os discursos impressionantes, como muitas vezes ouvimos em nosso grupo de estudos, discursos pronunciados pelo órgão de um médium de saber e caráter modestos e em que um espírito discorria, falando-nos do eterno enigma do mundo e das leis que regem a vida espiritual. Aqueles que tiveram a honra de assistir a essas reuniões sabem qual a influência penetrante que elas exerciam em todos nós. Apesar das tendências sépticas e do espírito zombador dos homens da nossa geração, há acentos, formas de linguagem, rasgos de eloquência aos quais eles não poderiam resistir.
Os mais prevenidos seriam obrigados a reconhecer neles o característico, o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, o cunho da verdade. Na presença desses espíritos, que por momentos desceram ao nosso mundo obscuro e atrasado, para nele fazerem brilhar uma fulguração do seu gênio, o criticismo mais exigente turba-se, hesita e cala-se. Durante 8 anos recebemos, em Tours, comunicações dessa ordem, comunicações que tocavam todos os grandes problemas, todas as questões importantes de filosofia e moral. Formavam muitos volumes manuscritos. O resumo deste trabalho, demasiadamente extenso, de texto copioso demais para ser publicado na íntegra, quisero eu apresentar aqui. Jerônimo de Praga, o meu amigo, o meu guia do presente e do passado, o espírito magnânimo que dirigiu os primeiros voos da minha inteligência infantil em idades remotas, é seu autor. Quantos outros espíritos eminentes não espalharam assim os seus ensinamentos pelo mundo, na intimidade de alguns grupos, quase sempre anônimos, revelam-se apenas pelo alto valor das suas concepções. Foi-me dado soerguer alguns dos véus que encobriam a sua verdadeira personalidade. Devo, porém, guardar esse segredo, porque a fina flor dos espíritos se distingue precisamente pela particularidade de se esconder sob designações emprestadas e querer ficar ignorada. Os nomes célebres do que subscrevem certas comunicações, chãs e vazias, não são, na maioria dos casos, mais do que um engodo. Quis com estes pormenores demonstrar uma coisa que esta obra não é exclusivamente minha, que é, antes, o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. Está de acordo em todos os pontos essenciais com as vistas expressas pelos instrutores de Allan Kardec, todavia, pontos que eles deixaram obscuros, nela começam a ser discutidos. Tive também em consideração o movimento do pensamento e da ciência humana, de suas descobertas, e o cuidado de assinalá-los nesta obra. Em certos casos, acrescentei-lhe as minhas impressões pessoais e os meus comentários, porque, no Espiritismo, nunca é demais dizê-lo, não há dogmas e cada um dos seus princípios pode e deve ser discutido, julgado, submetido ao exame da razão. Considerei como um dever conseguir que destes ensinamentos tirassem proveito os meus irmãos da terra. Uma obra vale pelo que é. Seja o que for que pensem e digam da revelação dos Espíritos, não posso admitir que, quando em todas as universidades se ensinam sistemas metafísicos arquitetados pelo pensamento dos homens, se possa desatender e rejeitar os princípios divulgados pelas nobres inteligências do espaço. O estimarmos os mestres da razão e da sabedoria humana não é motivo para deixarmos de dar o devido apreço aos mestres da razão sobre-humana, aos representantes de uma sabedoria mais alta e mais grave. O espírito do homem, comprimido pela carne, privado da plenitude dos seus recursos e percepções, não pode chegar de per se ao conhecimento do universo invisível e de suas leis. O círculo em que se agitam a nossa vida e o nosso pensamento é limitado, assim como é restrito o nosso ponto de vista. A insuficiência dos dados que possuímos torna toda a nossa generalização impossível. Para penetrarmos no domínio desconhecido e infinito das leis, precisamos de guias. Com a colaboração dos pensadores eminentes dos dois mundos, das duas humanidades, é que alcançaremos as mais altas verdades, ou pelo menos chegaremos a entrevê-las, e que serão estabelecidos os mais nobres princípios. Muito melhor e com muito mais segurança do que os nossos mestres da Terra, os do espaço sabem pôr-nos em presença do problema da vida e do mistério da alma, e, igualmente, ajudar-nos a adquirir a consciência da nossa grandeza e do nosso futuro. Às vezes, fazem-nos uma pergunta, ou põem-nos uma nova objeção. Em vista da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem de apreciá-las, de verificá-las à sua vontade, que há de ser, dizem-nos, da unidade de doutrina, essa unidade poderosa que tem feito a força, a grandeza das religiões sacerdotais e lhes tem assegurado a duração. O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres, e que progride por evolução. Não faz imposições de ordem alguma, propõe, e o que propõe apoia-se em fatos de experiência e provas morais, não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. As inteligências superiores abrem-nos o caminho, revelam-nos os princípios eternos, que cada um de nós adota e assimila, na medida da sua compreensão, consoante o grau de desenvolvimento atingido pelas faculdades de cada um na sucessão das suas vidas.
Em geral, a unidade de doutrina é obtida unicamente à custa da submissão cega e passiva a um conjunto de princípios, de fórmulas fixadas em moldes inflexíveis. É a petrificação do pensamento, o divórcio da religião e da ciência, a qual não pode passar sem liberdade e movimento. Esta imobilidade, esta inflexibilidade dos dogmas priva a religião, que a si mesma as impõe, de todos os benefícios do movimento social e da evolução do pensamento. Considerando-se como a única crença boa e verdadeira, chega a ponto de proscrever tudo o que está fora dela e empareda-se assim numa tumba para dentro da qual quiser arrastar consigo a vida intelectual e o gênio das raças humanas. O que o Espiritismo mais toma a peito é evitar as funestas consequências da ortodoxia. A sua revelação é uma exposição livre e sincera de doutrinas, que nada têm de mutáveis, mas que constituem um novo estádio no caminho da verdade eterna e infinita. Cada um tem o direito de analisar-lhe os princípios, que apenas são sancionados pela consciência e pela razão. Mas, adotando-os, deve cada um conformar com eles a sua vida e cumprir as obrigações que deles derivam. Quem a eles se esquiva não pode ser considerado como adepto verdadeiro. Allan Kardec pôs-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito de seita, recomenda-nos sem cessar, nas suas obras, que não deixemos cristalizar o espiritismo e evitemos os métodos nefastos, que arruinaram o espírito religioso do nosso país. Nos nossos tempos de discórdias e lutas políticas e religiosas, em que a ciência e a ortodoxia estão em guerra, quiseram demonstrar aos homens de boa vontade, de todas as opiniões, de todos os campos, de todas as crenças, assim como a todos os pensadores verdadeiramente livres e de largo descortino, que é um terreno neutro, o do espiritualismo experimental, onde nos podemos encontrar, dando-nos mutuamente as mãos. Não mais dogmas. Não mais mistérios. Abramos o entendimento a todos os sopros do Espírito, bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade, nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade, em sua plenitude, é mais vasta do que o espírito humano. E somente no acordo das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos livres e desinteressados que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da maior soma de verdade assimilável para o homem da Terra, no atual período histórico. Dia virá em que todos hão de compreender que não há antítese entre a ciência e a verdadeira religião. Há apenas mal-entendidos. A antítese se dá entre a ciência e a ortodoxia, o que nos é aprovado pelas recentes descobertas da ciência, que nos aproximam sensivelmente das doutrinas sagradas do Oriente e da Gália, no que diz respeito à unidade do mundo e à evolução da vida. Por isso é que podemos afirmar que, prosseguindo a sua marcha paralela na grande estrada dos séculos, a ciência e a crença virão forçosamente a encontrar-se um dia, pois que idênticos são ambos os seus alvos, que acabarão por se penetrarem reciprocamente. A ciência será a análise, a religião virá a ser a síntese. Nelas unificar-se-ão o mundo dos fatos e o mundo das causas, os dois termos da inteligência humana vincular-se-ão, rasgar-se-á o véu do invisível, a obra divina aparecerá a todos os olhares em seu majestoso esplendor. As alusões que acabamos de fazer às doutrinas antigas poderiam levantar outra objeção, não são, pois, dir-nos-ão, inteiramente novos os ensinamentos do Espiritismo. Não, sem dúvida. Em todos os tempos da humanidade, têm rebentado relâmpagos, o pensamento em marcha tem sido iluminado por lampejos, e as verdades necessárias têm aparecido aos sábios e aos investigadores. Os homens de gênio, do mesmo modo que os sensitivos e os videntes, têm recebido sempre do além revelações apropriadas às necessidades da evolução humana. É pouco provável que os primeiros homens pudessem ter chegado, espontaneamente só com auxílio dos próprios recursos mentais, à noção de leis e mesmo as primeiras formas de civilização. Consciente ou não, a comunhão entre a terra e o espaço tem existido sempre. Por isso, tornaríamos a encontrar nas doutrinas do passado a maior parte dos princípios que o ensino dos espíritos de novo trouxe à luz. De resto, esses princípios, reservados à minoria, não haviam penetrado até a alma das multidões. Essas revelações produziam-se, de preferência, sob a forma de comunicações insuladas, de manifestações que apresentavam caráter esporádico, as quais eram as mais das vezes consideradas como milagrosas, mas, envolvidos 20 ou 30 séculos de trabalho lento e gestação silenciosa, o espírito crítico desenvolveu-se à razão e levou-se até ao conceito de leis superiores. Esses fenômenos, com o ensino que lhes é conexo, reaparecem,
generalizam-se, vêm guiar as sociedades hesitantes na árdua via do progresso. É sempre nas horas turvas da história que as grandes concepções sintéticas se formam no seio da humanidade. Então, as religiões decrépitas, com as vozes enfraquecidas pela idade, e as filosofias com a sua linguagem demasiadamente abstrata, já não são suficientes para consolar os aflitos, levantar os ânimos abatidos, arrastar as das leis e dos mundos e obter, ao mesmo tempo, visão clara do seu destino. Esse destino se encontra incomparavelmente superior a tudo que lhe haviam segredado as doutrinas da Idade Média e as teorias de outro tempo. É um futuro de imensa evolução que para ela se abre e que continua de esferas em esferas, de claridades em claridades, para um fim cada vez mais belo, cada vez mais iluminado pelos raios da justiça e do amor. 3. O problema do ser. O primeiro problema que se apresenta ao pensamento é do próprio pensamento, ou, antes, do ser pensante. É isto, para todos nós, assunto capital, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. Qual a natureza da nossa personalidade? Comporta um elemento suscetível de sobreviver à morte. A esta resposta estão afetas todas as apreensões, todas as esperanças da humanidade. O problema do ser e o problema da alma fundem-se num só. É a alma que fornece ao homem o seu princípio de vida e movimento. A alma humana é uma vontade livre e soberana, e a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser, como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. A alma é imortal, porque o nada não existe e nenhuma coisa pode ser aniquilada, nenhuma individualidade pode deixar de ser. A dissolução das formas materiais prova simplesmente uma coisa, que a alma é separada do organismo por meio do qual comunicava com o meio terrestre. Não deixa, por esse fato, de prosseguir a sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas e sem nada perder da sua identidade. De cada vez que ela abandona o seu corpo terrestre, encontra-se novamente na vida do espaço, unida ao seu corpo espiritual, de que é inseparável, a forma imponderável que para si preparou com os seus pensamentos e obras. Esse corpo sutil, essa duplicação fluídica existe em nós no estado permanente. Embora invisível, serve, entretanto, de molde ao nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico varia. Formado de acordo com as necessidades da vida terrestre, é temporário e perecível, desagrega-se e dissolve-se quando morre. O corpo sutil permanece, preexistindo ao nascimento, sobrevive às decomposições da campa e acompanha a alma nas suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana, a qual vem incorporar-se temporariamente às moléculas da carne. Essa forma sutil, que se mantém no meio de todas as variações e de todas as correntes materiais, mesmo durante a vida pode separar-se, em certas condições, do corpo carnal, e também agir, aparecer, manifestar-se à distância, como mais adiante veremos, de modo a provar de maneira irrecusável sua existência independente. As provas da existência da alma são de duas espécies, morais e experimentais. Vejamos primeiro as provas morais e as de ordem lógica, não obstante haverem servido muitas vezes, conservam toda a sua força e valor. Segundo as escolas materialista e monista, a alma não é mais do que a resultante das funções cerebrais. As células do cérebro, disse Haeckel, são os verdadeiros órgãos da alma. Esta está ligada à integridade delas. Cresce, decai e desaparece com elas. O germe material contém o ser completo, físico e mental. Responderemos em substância, a matéria não pode gerar qualidades que ela não tem. Átomos, sejam triangulares, circulares ou adúncos, não podem representar a razão, o gênio, o amor puro, a caridade sublime. O cérebro, dizem, cria a função até caso compreensível que uma função possa conhecer-se, possuir a consciência, e a sensibilidade. Como explicar a consciência, a não ser pelo espírito? Vem da matéria? Quantas vezes não está a primeira em luta com a última? Vem do interesse e do instinto de conservação. Revolta-se ela contra eles e leva-nos até ao sacrifício. O organismo material não é o princípio da vida e das faculdades, é, ao contrário, o seu limite. O cérebro é um simples instrumento que serve ao espírito para registrar as suas sensações. É comparável a uma harmonia, em que
Cada tecla representaria um gênero especial de sensações. Quando o instrumento está perfeitamente afinado, as teclas dão, sob a ação da vontade, o som peculiar a cada uma delas e reina a harmonia em nossas ideias e em nossos atos. Mas, se as teclas estiverem estragadas, ou desfalcadas, o som que se produzir não será o que deve ser, a harmonia será incompleta. Resultará de uma desafinação, por mais esforços que faça a inteligência do artista, ao qual será impossível tirar do instrumento defeituoso uma combinação de manifestações regulares. Assim se explicam as doenças mentais, as neuroses, a idiotia, a perda temporária da palavra ou da memória, a loucura, etc., sem que, por isso, a existência da alma fique comprometida. Em todos esses casos o espírito subsiste, mas as suas manifestações são contrariadas e, às vezes, até aniquiladas por uma falta de correlação com o seu organismo. Sem dúvida, o desenvolvimento do cérebro denota, de maneira geral, altas faculdades. Uma alma delicada e poderosa precisa de um instrumento mais perfeito, que se preste a todas as manifestações de um pensamento elevado e fecundo. As dimensões e circunvoluções do cérebro estão muitas vezes em relação direta com o grau de evolução do espírito. Não se deve daqui deduzir que a memória é um simples jogo das células cerebrais. Estas modificam-se e renovam-se sem cessar, diz a ciência, a tal ponto que o cérebro e o corpo passam por uma completa mudança material em poucos anos. Nestas condições, como explicar que nos possamos recordar dos fatos que remontam a 10, 20, 30 anos? Como rememoram os velhos com surpreendente facilidade todos os pormenores da sua infância. Como a memória, a personalidade, o eu persistir e manter-se no meio das contínuas destruições e reconstruções orgânicas. Outros tantos problemas insolúveis para o materialismo. Os sentidos, dizem os psicólogos contemporâneos, são o único veículo para a alma. A suspensão dos primeiros implica o desaparecimento da outra. Notemos, entretanto, que o estado de anestesia, isto é, a supressão momentânea da sensibilidade, não elimina, de modo algum, a ação da inteligência. Esta se ativa, ao contrário, em casos nos quais, segundo as doutrinas materialistas, deveria estar aniquilada. Brisson escrevia: se existe alguma coisa que possa demonstrar a independência do eu, é com certeza a prova que nos fornecem os pacientes submetidos à ação do éter. Nesse estado as suas faculdades intelectuais resistem aos agentes anestésicos. Velpeal, tratando do mesmo assunto, dizia, que mina fecunda não são. Para a fisiologia e para a psicologia os fatos como estes, que separam o espírito da matéria, a inteligência do corpo. Havemos de ver também por que forma, no sono comum ou no provocado, no sonambulismo e na esteriosação, a alma pode viver, perceber e agir sem o auxílio dos sentidos. Se a alma, como diz Haeckel, representasse unicamente a soma dos elementos corporais, haveria sempre no homem correlação entre o físico e o mental. A relação seria direta e constante e perfeito equilíbrio entre as faculdades, as qualidades morais de uma parte, e a constituição material, da outra. Os mais bem dotados no ponto de vista físico possuiriam também as almas mais inteligentes e mais dignas. Sabemos que assim não sucede, porque, muitas vezes, almas de escola têm habitado corpos débeis. A saúde e a força não implicam, nos que as possuem, um espírito sutil e brilhantes faculdades. Mens sana in corpore sano, disse, é verdade, mas, há tantas exceções a esta máxima, que não é possível considerá-la como regra absoluta. A carne cede sempre à dor, não sucede o mesmo com a alma, que, muitas vezes, resiste, exalta-se no sofrimento e triunfa dos agentes externos. Os exemplos de Antígono, de Jesus, de Sócrates, de Joana d'Arc, os dos mártires cristãos, dos hussitas e de tantos outros que embelezam a história e enobrecem a raça humana, aí estão para lembrar-nos que as vozes do sacrifício e do dever podem elevar-se muito acima dos instintos da matéria. Nas horas decisivas, a vontade dos heróis sabe dominar as resistências do corpo. Se o homem estivesse integralmente contido no germe físico, encontrar-se-iam nele unicamente as qualidades e os defeitos dos seus progenitores e na mesma proporção, mas, ao contrário, vêem-se por toda parte crianças que diferem dos pais, são-lhes superiores ou ficam-lhes inferiores. Irmãos gêmeos, de uma semelhança física flagrante, apresentam, mental e moralmente considerados, caracteres dessemelhantes entre si com os seus ascendentes.
As teorias do atavismo e da hereditariedade são impotentes para explicar os casos célebres de crianças artistas ou sábias, músicos como Mozart ou Paganini, calculistas como Mondelkis e Naudi, pintores de 10 anos como Van der Kerkhove e tantos outros meninos prodígio, cujas aptidões não se encontram nos pais ou só se encontram em grau muito inferior, como, por exemplo, nos ascendentes de Mozart. As propriedades da substância material, transmitidas pelos pais, manifestam-se na criança pela semelhança física e pelos males constitucionais. Mas, a semelhança só persiste, quando muito, durante o primeiro período da vida. Desde que o caráter se define, desde que a criança se faz homem, vêem-se as feições se modificarem pouco a pouco, ao mesmo tempo em que as tendências hereditárias vão diminuindo e dando lugar a outros elementos, que constituem uma personalidade diferente, um ser às vezes distinto, pelos gostos, pelas qualidades, pelas paixões, de tudo quanto se encontra nos ascendentes. Não é, pois, o organismo material o que constitui a personalidade, mas sim o homem interior, o ser psíquico. À medida que este se desenvolve e se afirma por sua própria ação na existência, vê-se a herança física e mental dos pais ir pouco a pouco enfraquecendo e, muitas vezes, desaparecer. A noção do bem, gravada no fundo das consciências, é, igualmente, prova evidente da nossa origem espiritual. Se o homem procedesse do pó ou fosse resultante das forças mecânicas do mundo, não poderíamos conhecer o bem e o mal, sentir remorso nem dor moral. Essas noções, dizem-nos, provêm dos vossos antepassados, da educação, das influências sociais. Mas, se essas noções são heranças exclusivas do passado, de onde foi que lhes recebeu? E por que se multiplicam em nós, não achando terreno favorável nem alimento? Se a vista do mal vos tem causado sofrimento, se tendes chorado por vós e pelos outros, a vez de ter podido entrever, nessas horas de tristeza, de dor reveladora, as secretas profundezas da alma, as suas ligações misteriosas com o além, e deveis compreender o encanto amargo e o fim elevado da existência, de todas as existências. Este fim é a educação dos seres pela dor, é a ascensão das coisas finitas para a vida infinita. Não, o pensamento e a consciência não derivam de um universo químico e mecânico. Ao contrário, dominam-no, dirigem-no e subjugam-no do alto. Com efeito, não é o pensamento que pesa aos mundos, mede a extensão e discrimina as harmonias do cosmo. Só por um lado pertencemos ao mundo material. E por isso que tão vivamente padecemos com os seus males. Se lhe pertencêssemos completamente, sentir-nos-íamos muito mais em nosso elemento e ser-nos-iam poupados muitos sofrimentos. A verdade acerca da natureza humana, da vida e do destino, o bem e o mal, a liberdade e a responsabilidade não se descobrem no fundo das retortas nem na ponta dos escalpelos. A ciência material não pode julgar coisas do espírito. Só o espírito pode julgar e compreender o espírito, e isso na razão do grau da sua evolução. É da consciência das almas superiores, dos seus pensamentos, dos seus trabalhos, dos seus exemplos, dos seus sacrifícios, que brotam a luz mais intenso e o mais nobre ideal que podem guiar a humanidade no seu caminho. O homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo, mas, talvez que espírito e matéria não sejam mais do que simples palavras, exprimindo de maneira imperfeita as duas formas da vida eterna, a qual dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. Não haverá, como admitem certos pensadores, mais do que uma essência única das coisas, forma e pensamento ao mesmo tempo, sendo a forma um pensamento materializado e o pensamento a forma do espírito. É possível. O saber humano é limitado e até os olhares do gênio não são mais do que relâmpagos no domínio infinito das ideias e das leis. Todavia, o que caracteriza a alma e absolutamente a diferencia da matéria é a sua unidade consciente. Sob a ação da análise, a matéria dispersa-se e dissipa-se. O átomo físico divide-se em subátomos, que, por sua vez, fragmentam-se indefinidamente. A matéria é inteiramente desprovida de unidade, como estabeleceram as recentes descobertas de Becquerel, Curie, Libon. No universo só o espírito representa o elemento uno, simples, indivisível e, por conseguinte, logicamente indestrutível, imperecível, imortal. 4. A personalidade integral. A consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Ser pessoa é ter uma consciência, um eu que reflete, examina-se, recorda-se.
Poder-se-á, porém, conhecer, analisar e descrever o eu, os seus misteriosos recônditos, as suas forças latentes, os seus germens fecundos, as suas atividades silenciosas. As psicologias, as filosofias do passado de balde o tentaram. Os seus trabalhos não fizeram mais do que tocar de leve a superfície do ser consciente. As camadas internas e profundas continuaram obscuras, inacessíveis, até o dia em que as experiências do hipnotismo, do espiritismo, da renovação da memória, aí projetaram, afinal, alguma luz. Então se pôde ver que em nós se reflete, se repercute todo o universo na sua dupla imensidade, de espaço e de tempo. Dizemos de espaço, porque a alma, nas suas manifestações livres e plenas, não conhece as distâncias. Dizemos de tempo, porque um passado inteiro dorme nela ao lado do futuro que aí jaz no estado de embrião. As escolas antigas admitiam a unidade e a continuidade do eu, a permanência, a identidade perfeita da personalidade humana e a sua sobrevivência. Os seus estudos basearam-se no sentir íntimo, no que em nossos dias se chama introspecção. A nova psicologia experimental considera a personalidade como um agregado, uma composto, uma colônia. Para ela é apenas aparente a unidade do ser, que pode decompor-se. O eu é uma coordenação passageira, disse T.H. Ribot. Estas afirmações assentam em fatos de experiência, que não se podem deixar de parte, tais como vida intelectual inconsciente, alterações da personalidade, correlação entre as doenças da memória e as lesões do cérebro, etc. Como aproximar e conciliar teorias tão dissemelhantes e contudo baseadas, ambas, na ciência de observação. De maneira simples. Pela própria observação, mais atenta, mais rigorosa. Miers disse-o por estes termos. Uma investigação mais profunda, mais audaz, exatamente na direção que os psicólogos, materialistas, preconizam, mostra que eles se enganaram afirmando que a análise não provava a existência de nenhuma faculdade acima das que a vida terrestre, assim como eles a concebem, é capaz de produzir e o meio terrestre de utilizar. Porque, na realidade, a análise revela os vestígios de uma faculdade que a vida material ou planetária nunca poderia ter gerado e cujas manifestações implicam e fazem necessariamente supor a existência de um mundo espiritual. Por outro lado, em favor dos partidários da unidade do eu, pode dizer-se que os dados novos são de natureza a fornecer às suas pretensões uma base muito mais sólida e uma prova presuntiva que se avantaja em força a todas as que eles poderiam ter imaginado, a prova, especialmente, de que o eu pode sobreviver, e sobrevive realmente, não só às desintegrações secundárias, que o afetam no curso da sua vida terrestre, mas também à desintegração derradeira que resulta da morte corporal. Muito falta ao eu consciente de cada um de nós para poder compreender a totalidade da nossa consciência e das nossas faculdades. Existem uma consciência mais vasta e faculdades mais profundas, cuja maior parte se conserva virtual em relação à vida terrestre, das quais se desprenderam, por via de seleção, a consciência e as faculdades da vida terrestre. Tais consciência mais alta e faculdades mais profundas de novo se afirmam em toda a plenitude depois da morte. Tenho sido, há cerca de 14 anos, levado lentamente a essa conclusão, que revestiu para mim a sua forma atual, em consequência de uma longa série de reflexões baseadas em provas, cujo número ia aumentando progressivamente. Em certos casos vê-se aparecer em nós um ser muito diferente do ser normal, possuindo não só conhecimentos e aptidões mais extensas que as da personalidade comum, mas, além disso, dotado de modos de percepção mais poderosos e variados. Às vezes mesmo, nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter se modifica e difere por tal forma do caráter habitual, que tem havido observadores que se julgaram na presença de um outro indivíduo. Cumpre fazer bem a distinção entre esses casos e os fenômenos de incorporações de defuntos. Os médiuns, no estado de desdobramento, de sonambulismo, emprestam às vezes o seu organismo, conservado livre, à entidade do além, a espíritos desencarnados, que deles se servem para comunicar com os homens, mas, então, os nomes, as particularidades, as provas de identidade fornecidas pelos manifestantes não permitem confusão alguma. A individualidade invasora difere radicalmente da do paciente. Os casos de G. Pelion, de Robert Slope, de Fourcade, etc., nos demonstram que as substituições de espíritos não podem ser confundidas com os casos de personalidade dupla. Sem embargo, o erro era possível.
Com efeito, do mesmo modo que as incorporações de espíritos, a intervenção de personalidades secundárias é precedida de um sono curto. Estas surgem as mais das vezes num acesso de sonambulismo ou mesmo após uma comoção. O período de manifestação, a princípio de breve duração, prolonga-se pouco a pouco, repete-se e vai se destacando, cada vez com maior precisão, até adquirir e constituir uma cadeia de recordações particulares que se distinguem do conjunto das recordações registradas na consciência normal. Este fenômeno pode ser facilitado ou provocado pela sugestão hipnótica. E mesmo provável que nos casos espontâneos, em que nenhuma vontade humana intervém, o fenômeno seja devido à sugestão de agentes invisíveis, guias e protetores do sujeito. Exercem eles nesses casos, como veremos, a sua ação para um fim curativo, terapêutico. No caso célebre de Félida, estudado pelo Dr. Azam, os dois estados de consciência ou variações da personalidade são nitidamente estabelecidos. Quase todos os dias, sem causa conhecida ou sob o domínio de uma comoção, ela é tomada pelo que chama jus crise. De fato, entra no seu segundo estado. Acha-se sentada com um trabalho de costura na mão, de repente, sem que nada o possa fazer prever e depois de uma dor nas fontes, mais violenta que de costume, a cabeça cai-lhe sobre o peito, as mãos ficam inativas e descem inertes ao longo do corpo. Dorme ou parece dormir um sono especial, porque nenhum barulho, nenhuma excitação, beliscadura ou picada podem acordar. Demais, essa espécie de sono sobrevém subitamente e dura 2 ou 3 minutos. Antes durava muito mais. Depois, Félida acorda, mas o seu estado intelectual não é o mesmo que era antes de adormecer. Tudo parece diferente. Ergue a cabeça e, abrindo os olhos, cumprimenta sorrindo as pessoas que a cercam, como se tivesse chegado nessa ocasião. A fisionomia, triste e silenciosa antes, ilumina-se e respira alegria. A sua palavra é breve. Cantarolando, continua a obra de agulha que, no estado precedente, havia começado. Levanta-se. O seu andar é lesto e quase não se queixa das 1000 dores que, momentos antes, a faziam sofrer. Cuida dos arranjos domésticos, anda pela rua, etc. O seu gênio mudou completamente, de triste fez-se alegre. A sua imaginação está mais exaltada, o motivo mais insignificante a entristece ou alegra, de indiferente passou a uma sensibilidade excessiva. Nesse estado, lembra-se perfeitamente de tudo o que se passou nos outros estados semelhantes anteriores e também durante a sua vida normal. Nessa vida, como na outra, as suas faculdades intelectuais e morais, posto que diferentes, acham-se incontestavelmente na sua integridade, nenhuma ideia delirante, nenhuma falsa apreciação, nenhuma alucinação. Félida é outra, nada mais. Pode mesmo dizer-se que, nesse segundo estado, nessa segunda condição, como lhe chama Miazan, todas as suas faculdades parecem mais desenvolvidas e completas. Esta segunda vida, em que a dor física não se faz sentir, é muito superior à outra, principalmente pelo fato notável de, enquanto ela dura, Félida lembrar-se não só do que se passou durante os precedentes acessos, mas também de toda a sua vida normal, ao passo que, durante a vida normal, nenhuma lembrança tem do que se passou durante os acessos. Vê-se que não há aí em jogo várias personalidades, mas simplesmente vários estados da mesma consciência. A relação subsiste entre estes diversos aspectos do ser psíquico. Pelo menos, o segundo estado, o mais completo, nada ignora do que fez o primeiro, ao passo que este não conhece o outro senão por ouvir dizer. O modo de existência número 2 sublinhado trata o número sublinhado com algum desdém. Félida, no segundo estado, fala da rapariga estúpida, do mesmo modo que nós mesmos o faríamos falando do menino desajeitado, do bebê trapalhão, que fomos em outro tempo. No caso de Louis Vivet achamo-nos na presença de um fenômeno de regressão da memória. O sujeito, sob a influência da sugestão hipnótica, revive todas as cenas da sua vida, como diz Mieres, com a rapidez e a facilidade de imagens cinematográficas. Não só os estados mentais passados e esquecidos voltam à memória ao mesmo tempo em que as impressões físicas dessas variações, mas também quando um estado mental passado e esquecido é sugerido ao paciente, como sendo o seu estado atual, ele recebe imediatamente as impressões físicas correspondentes. Veremos mais adiante que, graças a experiências da mesma ordem, se tem podido reconstituir as excitações anteriores de certos pacientes com a mesma nitidez, o mesmo poder de impressões e sensações,
O que nos há de levar a reconhecer que a ciência profunda do ser nos reserva muitas surpresas. Em Marie Reynolds assistimos a uma transformação completa do caráter, que apresenta três fases distintas, uma caracterizada pelo desleixo e outra com disposições para a tristeza, tendendo a fundir-se num terceiro estado superior aos dois precedentes. Outro caso fornecer-nos-á indicações preciosas sobre a natureza do segundo estado nas variações da personalidade. É o da senhorita R.L., observado pelo Dr. Dufay e publicado na Revue Scientifique, de 5 de julho de 1876. A senhorita R.L., diz o Dr. Dufay, apresenta dois estados da personalidade. Tem perfeita consciência, no segundo estado, que é o estado de sonambulismo, da acuidade surpreendente que adquire os seus sentidos. A alma é mais sensível, a inteligência e a memória recebem também um desenvolvimento considerável. Pode contar os fatos mais insignificantes de que teve conhecimento em qualquer época e de que se não recorda quando volta ao estado normal. Não podemos passar em silêncio as observações da mesma natureza, feitas pelo Dr. Morton Prince na senhorita Beauchamp. Esta apresenta muitos aspectos da mesma personalidade, que se revelaram sucessivamente, e foram sendo denominados, à medida que apareciam, B1, B2, B4, B5. BL é a senhorita Beauchamp em estado normal, pessoa séria, reservada, escrupulosa em excesso. B2 é a mesma em estado de hipnose, com mais desembaraço, simplicidade e memória mais extensa. B4, que se revela mais tarde, distingue-se das precedentes por um estado completo de unidade harmônica e de equilíbrio normal, mas a quem faz falta é memória dos 6 últimos anos, em consequência de uma emoção violenta. Enfim, B5 que reúne, como em síntese, a memória dos estados já descritos. A originalidade deste caso consiste na intervenção, em meio desses diversos aspectos da personalidade da senhorita Beauchamp, de uma personalidade que lhe é completamente estranha, como nos parece. Trata-se de B3, que se diz chamar Sally, ser esperta, travessa, na verdade faceta, pregando-lhe peças repetidas, uma vida bem difícil. Sally adapta-se, fisiologicamente, muito mal aos órgãos da médium. Essa misteriosa Sally não poderia ser, segundo nós, senão uma entidade do espaço, conseguindo substituir-se no sono à pessoa normal, e dispor, por um lapso de tempo, de um organismo cujo estado de equilíbrio está momentaneamente perturbado. Este fenômeno pertence à categoria das incorporações de espíritos, de que tratamos especialmente em outra obra. Por seu turno, o Dr. Herbert Mayo aponta um fenômeno de memória quíntuplo. O estado normal do sujeito era interrompido por 4 variedades de estados mórbidos de que ele não se recordava ao acordar, mas cada um desses estados conservava uma forma de memória que lhe era peculiar. Finalmente, Frederic Mieres, na sua obra magistral, relata, segundo o Dr. Mason, um caso de personalidade múltipla, que entendemos dever reproduzir. Almazé era uma donzela muito sã e inteligente, de gênio inalterável e insinuante, espírito de iniciativa em tudo o que empreendia, estudo, esporte, relações sociais. Em seguida a um cansaço intelectual e a uma indisposição de que não fez caso, viu sua saúde seriamente comprometida e, decorridos 2 anos de grandes sofrimentos, fez brusca aparição na segunda personalidade. Numa linguagem meio infantil, meio indiana, esta personalidade anunciava-se como sendo o N2, que vinha para aliviar os sofrimentos do N1. Ora, o estado do N1 neste momento era dos mais deploráveis: dores, debilidade, sincopes frequentes, insônias, estomatite mercurial, de origem medicamentosa, impossibilitando a alimentação. O N2 era alegre e terno, de conversa sutil e espirituosa, inteligência clara, alimentando-se bem e abundantemente, com maior proveito, dizia ela, do que N1. A conversa, por mais aprimorada e interessante que fosse, nada deixava suspeitar dos conhecimentos adquiridos pela primeira personalidade. Manifestava uma inteligência supranormal relativamente ao que se passava na vizinhança. Foi nessa época que o autor começou a observar este caso e eu não o perdi de vista, durante 6 anos consecutivos. 4 anos depois de ter aparecido a segunda personalidade, manifestou-se inopinadamente uma terceira que se fez conhecer pelo nome de Moleque. Era completamente distinta e diferente das outras duas e tomara o lugar do N2, que este ocupara por 4 anos.
Todas estas personalidades, posto que absolutamente distintas e características, eram, cada qual no seu gênero, interessantes, e a N2, em particular, tem feito e continua a fazer a alegria dos seus amigos, todas as vezes que aparece e que lhes é dado se aproximarem dela. Aparece sempre nos momentos de fadiga excessiva, de excitação mental, de prostração. Sobrevém então e persiste às vezes durante alguns dias. O eu original afirma sempre a sua superioridade, estando ali as outras apenas em atenção a ela e para seu proveito. A N1 nenhum conhecimento pessoal tem das outras duas personalidades, contudo, conhece-as bem, a N2, principalmente, pelas narrativas das outras e pelas cartas que muitas vezes delas recebe, e admira as mensagens sutis, espirituosas e muitas vezes instrutivas que lhe trazem estas cartas ou as narrativas dos amigos. Limitar-nos-emos à citação dos fatos que acabamos de transcrever para não nos alongarmos demais. Existem muitos outros da mesma natureza, cuja descrição o leitor poderá encontrar nas obras especiais. No seu conjunto, estes fenômenos demonstram uma coisa. É que, abaixo do nível da consciência normal, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se podem observar alternações nesses planos. Vê-se então emergirem e manifestarem-se, durante um certo tempo, atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda, mas que não tardam a desaparecer para volverem ao seu lugar e tornarem a mergulhar na sombra e na inação. O nosso eu ordinário, superficial, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Neste está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma. Durante a vida normal, todas essas reservas permanecem latentes, como que sepultadas por baixo do invólucro material, reaparecem no estado de sonambulismo. O apelo da vontade e a sugestão as mobilizam e elas entram em ação e produzem os estranhos fenômenos que a psicologia oficial comprova sem os poder explicar. Todos os casos de desdobramento da personalidade, todos os fenômenos de clarividência, telepatia, premonição, aparecimento de sentidos novos e de faculdades desconhecidas, todo esse conjunto de fatos, cujo número aumenta e constitui já um grandíssimo amálgama, deve ser atribuído à intervenção das forças e recursos da personalidade oculta. O estado de sonambulismo, que permite a sua manifestação, não é um estado regressivo ou mórbido, como julgaram certos observadores, é, antes, um estado superior e, segundo a expressão de Mieres, evolutivo. É verdade que o estado de degenerescência e enfraquecimento orgânico facilita, em alguns pacientes, a emergência das camadas profundas do eu, o que é designado pelo nome de histeria. Tudo o que, de um modo geral, deprime o corpo físico, favorece, convém notar, o desprendimento, a saída do espírito. A esse respeito, muitos testemunhos nos seriam fornecidos pela lucidez dos moribundos, mas, para avaliar somente esses fatos, é mister considerá-los principalmente sob o ponto de vista psicológico. Aí está toda a sua importância. A ciência materialista viu nesses fenômenos o que ela chama desintegrações, isto é, alterações e dissociações da personalidade. Os diversos estados da consciência parecem algumas vezes tão distintos e os tipos que surgem são de tal modo diferentes do tipo normal, que tem levado a crer que se está em presença de várias consciências autônomas, em alternação no mesmo paciente. Acreditamos, com Mieres, que nada disso sucede. Há aí simplesmente uma variedade de estados sucessivos coincidindo com a permanência do eu. A consciência é uma, mas se manifesta de diversos modos, de maneira restrita, na vida normal, enquanto está limitada ao campo do organismo, mais completa, mais extensa em estados de desprendimento, e, finalmente, de maneira cabal, perfeita, na ocasião da morte, depois da separação definitiva, como demonstram as manifestações e os ensinamentos dos espíritos. A cisão é, pois, apenas aparente. A única diferença entre os estados variados de consciência é uma diferença de graus. Esses graus podem ser numerosos. O espaço que, por exemplo, media entre o estado de incorporação e a exteriorização completa, parece considerável. A personalidade não deixa, por isso, de permanecer idêntica através da concatenação dos fatos da consciência, que um laço contínuo liga entre si, desde as modificações mais simples do estado normal, até os casos que comportam transformação da inteligência e do caráter,
Desde a simples ideia fixa e os sonhos até a projeção da personalidade no mundo espiritual, nesse além onde a alma recupera a plenitude das suas percepções e dos seus poderes. Já no decurso da existência terrestre, da infância à velhice, vemos o eu modificar-se incessantemente, a alma atravessa uma série de estados,